Bom dia, muito bom dia a todos e a todas. 4 horas da manhã, Rio de Janeiro, ventando um pouco, previsão de chuva. E eu aqui com pensamentos sobre a existência e pensando nos roteiros que eu quero criar sobre eventos interessantes, por exemplo, o que aconteceu com o grande ator Osmar Prado e o Irandir Santos, que estavam conosco, né, no carro onde eu dirigia, 4 horas da manhã, numa saída de gravação da Globo. E na Avenida das Américas eu parei e eles falaram assim: por que você não atravessa? Tá verde. Aí eu abri o vidro, conforme indicação de pessoas experientes da Globo, não se atravessa a Avenida das Américas de madrugada sem parar e abrir um pouquinho o vidro do carro, gente. Sabe por quê? Passou não se sabe o que, era um som tipo de Ferrari, de Lamborghini, não sei, a seguramente 250, 300 por hora no mínimo. Então são reflexões que você faz, né? O Velho do Rio, que o Osmar Prado depois interpretou na novela Pantanal, né? O filho dele, que o Irandir Santos fez. Eu fico com a sensação justa de por que eu fiz esse trabalho, por que eu estava ali 4 horas da manhã. Comecei às 18 horas, é bem verdade, né? Uma mansão lá na Barra, mas o reflexo, o pensamento é esse, né? Era para salvar a vida deles, claro, a minha, obviamente, mas é uma prova da existência de Deus, né? Quem não concorda, quem não acredita em Deus, eu respeito, mas é um roteiro que eu quero fazer, uma gravação com a ordem de serviço, com o logo da Globo, né? O número da ordem de serviço, tudo transparente, porque é inacreditável. Muitos dirão, né? Esse cara tá falando besteira. Mas conhecer pessoas sempre foi. É um anseio que eu tive, conhecer pessoas famosas. Essa semana foi segunda-feira, aniversário, né? 95 anos da, como ela mesma se intitula, né? Amiga, Natália Timber. E é muito interessante você refletir sobre o significado da vida, né? Eu estou refazendo leituras, então revisitei, por exemplo, a obra Meditações do maior imperador de Roma, né? Marcos Aurelius, que foi aluno de Epíteto, que simplesmente era um escravo, gente, nasceu escravo e se tornou um dos maiores filósofos do início, né, nos primeiros séculos depois de Cristo. E isso faz com que a gente pense, né, o religare, né, que é a religião, o pensar, né, o que estamos fazendo aqui. As madrugadas, elas eram muito desejadas, amadas, queridas pelo meu saudoso pai, que Deus o tenha. E é um pouco assustador, né, você pensar que em poucos anos você também vai se despedir da vida, que para muitos é agradável, para outros é tão, né, sufocante, como diria o poeta Cazuza, na música Trem para as Estrelas, né? São 7 horas da manhã, vejo Cristo da janela, e aí ele vai cantando, né? As pessoas aguardando, né, para onde ir, pelos seus salários de fome. Ou seja, eu recomendo a leitura da letra, para quem não conhece, porque é essa eterna luta de classes, né, como escreveu Karl Marx, né? Não estou defendendo o manifesto comunista, gente, né, de Engels e Marx, não é isso. Mas como pode, por exemplo, né, negarem acesso no Instituto Nelson Williams? Vocês me desculpem aqui a divagação, né? Mas eu falei com um rapaz chamado William, que simplesmente falou que em um ano, mais ou menos, eu vou poder prestar serviços para o Instituto Nelson Williams após cumprir uma burocracia. Nelson Williams, para quem não sabe, era um frentista que abastecia carros, calibrava pneus, inclusive o meu carro. Eu sempre dava gorjeta pro Nelson, queridão, simpático, gente boa. Acredito que ele não curtiu as mensagens, e sim uma secretária, né, as mensagens que eu já mandei nas redes sociais. Mas é muito curioso, né, você ver uma pessoa que, por mérito próprio, é claro, né, as contingências da área jurídica, crescer como cresceu, né? E eu me sinto muito responsável por aconselhá-lo, falar que eu estava
na área da engenharia, tinha construtora, etc., mas que queria fazer direito. E eu acredito que eu fui um dos principais influenciadores, né? E embora ele não cite nas colocações, né, nos vídeos sobre as origens, né, da questão do campo, né, de plantar, que ele não queria trabalhar com a terra. Mas assim, você fica pensando, né, poxa, eu sempre me esforcei tanto, né, eu cito livros da infância, Charles Dickens, Jack London, Karl May, né, quem me conhece sabe, né, Mark Twain, essas leituras todas, né, Oliver Twist, que tanto marca, né, do Charles Dickens, né, o Tom Sawyer do Mark Twain, né, o Winnetou do Karl May, trilogia, né, que eu li em Recife, né. Fica um abraço para os amigos de Recife, saudades do lindo céu do Nordeste, né, da Bahia, etc. Fortaleza, né, do queridão, né, Tirulipa, que tanto elogiou também os meus conhecimentos. Mas fica o registro, gente, assim, o que exatamente estamos fazendo aqui? Essa energia toda, ela vai para onde? Né? Não desmerecendo, né, mas porque, por exemplo, pessoas como Nelson Williams estão viajando de jatinho próprio para Europa, Estados Unidos, etc. E comprando 2 Ferraris, 2 Rolls Royces, né, 2 Escalades, né, e aí as pessoas passando fome, quer dizer, quem tem dificuldade para alimentação acaba praticando crimes. E a gente não quer que aconteçam violências com a gente, mas o que a gente faz para evitar na prática? Né? Você tira um pouco do que você ganha para doar uma quentinha para quem está com fome, como por exemplo os meninos que lavam seu carro, né? Você sabia que muitos deles têm irmã que está passando fome, e se você trocar o WhatsApp eles vão te pedir uma quentinha e não vai te fazer falta dar essa quentinha. Eu sei que são reflexões que muitos vão dizer, cara, você está delirando, o mundo não é assim, né? Né, ferre-se para cá, ferre-se para lá, é assim que funciona. Mas por que tem que ser sempre assim? Por que a gente tem que pensar, fui criado com palmada, com cintada, com relhada, varada, e é assim que tem que ser criado? Não. A gente tem inclusive a Lei Bernardo, que proíbe a palmada, né, de 2014. Então, vamos ressignificar, gente, vamos, né, nos amar mais, respeitar as crianças, educá-las sem palmada, sem violência, que dirá violência verbal, que também machuca tanto quanto uma palmada, uma chinelada. E vamos construir uma sociedade melhor, mais justa, com esses crimes absurdos como o feminicídio, que são evitáveis, ficando no passado. Não sei se esse vídeo vai chegar até o ano de 3024, mas que as pessoas nos desculpem por tanta violência, por tanta ignorância. Eu vou registrar, por exemplo, que apesar de tudo que eu tenho sofrido em relação a preconceitos, eu não vou desistir. Vou fazer uma passagem rápida aqui, né, como diriam os franceses, en passant. A gente tem plena Olimpíada em Paris. Fui fazer um registro de algo que eu achei injusto. Ao meio-dia de sábado, a moça com uma bebezinha no colo, uma advogada, né, Amanda, ser impedida de vacinar a filhinha e se vacinar, porque era meio-dia em ponto. E um rapaz afrodescendente aos berros dizendo que fechava às 11 horas e 59 minutos. Né? Isso, cá entre nós, é um absurdo, fere o princípio da razoabilidade. Só que, gente, não foi possível falar em princípio de razoabilidade. Quando as pessoas são violentas, você não pode sequer falar. Você deve, como dizia meu saudoso pai, comer em tranca, ficar calado. Então foi uma violência muito grande. Era um rapaz de aproximadamente 1,90 m, forte, novo, que aos berros, né, começou a falar que vocês brancos acham que podem entrar aqui. E ninguém está falando em racismo. Agora vocês coloquem no nosso lugar. Eu e a advogada Amanda, escutando um rapaz afrodescendente aos berros falando em preconceito. Ou seja, ele queria inflamar as pessoas que ali chegavam, né, para ver se conseguiam se vacinar, meio-dia em 1, meio-dia em 2. E nós ficamos calados. Agora, e se as pessoas começam a comprar a ideia dele? Vocês imaginam o que poderia ter acontecido? A única coisa que eu pude falar para ele era chamar a polícia.
tinha filmadora no local, ele estava filmando a situação, não se sabe para onde ele mandou a filmagem. Foi um dos questionamentos pro WhatsApp que a advogada Amanda me fez. E aí eu conclamo, né, para quem chegou a filmagem, né, se é que ele mora realmente no Morro do Salgueiro, como ele falou, né, que é esse morro aqui, Salgueiro, que as pessoas de lá tenham a sabedoria de ouvir a outra parte, o outro lado. E olha só que incrível, né? Logo eu que tenho campanha de combate aos preconceitos, tenho amigos afrodescendentes há 4 décadas ou mais. Um abraço aqui pro Paulinho, Paulo Sérgio Pinto Alves, que é um cara super leve em relação a isso, que eu admiro muito. A tua leveza, Paulinho, teu bom humor, teu alto astral, né? Que Deus te proteja, que nada de ruim aconteça para você. Mas fica o registro aqui na minha tergiversação que é lamentável, né, gente, que se use o preconceito para incriminar pessoas, e é um crime imprescritível, inafiançável. Imagina que absurdo, gente. Parar numa delegacia, um defensor, né, que se não só diga que não seja preconceituoso, mas que se combata, né, que seja atuante no sentido oposto, e a pessoa sequer falar comigo, né? E a minha intenção era exatamente levar o canal que eu tenho com o prefeito Eduardo Paes para que o posto de saúde Heitor Beltrão, na Desembargador Isidro, pratique, né, uma tolerância de 5 minutos que seja, que meio-dia e 5 de sábado as pessoas possam entrar para se vacinar, o que é razoável, não é mesmo? Pelo princípio da razoabilidade da área jurídica. Mas é isso, gente, agradeço a atenção. 5h58 de hoje vai amanhecer. Estamos no dia 9 de agosto de 2024 e vou organizar os roteiros desses comentários, como eu falei, do querido Osmar Prado, do querido Irandir Santos, para apresentar com calma para vocês o que aconteceu, como foi e a experiência, a sensação de receber um abraço do Irandir Santos, que chegamos no hotel Barra First. Ele fez o sinal assim de oração, fez uma reverência, um namastê, ficou em pé me olhando durante alguns segundos, assim, agradecendo, baixou a cabeça. Foi uma oração ali, né? Uma comunicação de almas, né? Que ele comentou que se sentiu renascido, né? Como se fosse um renascimento. Então eu me sinto muito abençoado por ter tido a presença de espírito de parar naquele sinal na Barra, na Avenida das Américas, né? Indo para o Barra First, pro hotel, e exausto, com muita sensação de humilhação pelos mosquitos. A Rede Globo tem essa característica, gente. Quem não conhece o Projac, é uma mosquitama imensa. E muitas injustiças acontecem na Globo. Mesmo assim eu defendo. Eu acho que é uma empresa assim útil para a sociedade. E ajuizei a ação, não ganhei. Obviamente que quem julgou a ação não leu, né, o que eu escrevi. E as injustiças se perpetram na sociedade. A gente tem que fazer o nosso, o básico, o mínimo, né? O judiciário, infelizmente, tem muitas falhas. Se eu fosse exemplificar nesse vídeo agora, eu ia passar de meia hora de vídeo falando sobre absurdos, por exemplo, da Defensoria Pública, que estaria para defender, mas que tem uma série de tangentes para deixar as pessoas que merecem serem assistidas fora do atendimento que está previsto na Constituição Federal de 88. E isso é assunto, como diria, né, o antigo sábio, isso é assunto para outro vídeo, atualizando, né? Um grande abraço, gente. Os pássaros vão começar a cantar. Um ótimo dia para vocês, muita saúde e muitas felicidades. Para quem acredita em Deus, fiquem com Deus.